Olá pessoal, Denise da Conectarium, passando para fazer com você aqui do canal uma breve reflexão sobre a semana de 8 a 14 de junho. Normalmente eu faço essas reflexões de uma forma muito mais informal, mas inclusive até por conta do feedback dos vídeos sobre signo, né, que vocês gentilmente têm me passado, falei, por que não colocar no canal também essas reflexões da semana, né? Então, a gente tem uma semana agora muito pautada, protagonizada por Netuno. Eu queria explicar um pouquinho. Netuno, ele traz uma névoa, ele é um planeta com características, né, que todo planeta, o signo, ele tem características que levam para são polaridades, né, que a gente pode ir para um lado muito harmônico ou para um lado mais desarmônico, dependendo do que a gente está buscando. Netuno, ele é fundamentalmente a nossa necessidade de se juntar com o todo, de ser maior do que a gente é. Ele é o regente de peixes, então todos esses tipos, né, esses arquétipos, essas características fundamentais estão voltadas para a união com o todo, né, com a gente se unir com algo maior, transcender, diluir fronteiras, né, não tem um invólucro para Netuno. Por isso até essa semana é uma semana de cuidado com relação ao contágio, né? Porque ele quer espalhar, ele quer se juntar com um todo. Ele está inclusive num signo onde ele está muito forte, que é o signo que ele rege, que é Peixes. E aí a gente tem, no meio da semana, uma união de Netuno com o Sol, que é a nossa clareza, e Netuno, ele deixa as coisas difusas. Então, para dar uns exemplos de analogias que ficam mais fácil da gente entender, o primeiro e mais usado é o tal do efeito neblina. Então a gente vê uma névoa, a gente não vê com clareza. Então o que vocês forem fazer que requeira essa clareza, né? Por isso é uma dica da semana, ele é muito bom para assuntos de espiritualidade, para quem pode ir para um retiro, ou para quem tá com uma visão mais empática, mais espiritualizada. Show de bola, acho que essa semana é fantástico usar essa energia dessa maneira. Por isso que a gente usa, a gente escolhe como usar as energias, né? Do lado desarmônico e prático, precisa assinar algo, começar algo, focar em algo. É como se a energia se espalhasse, né? Cria uma. Difusão é a palavra, a gente se espalha, a gente se esparrama por conta dessa falta de fronteira que Netuno propõe. Então tira a clareza, pode dar uma ilusão, a gente pode não estar vendo tudo. Então você que vai assinar algo, decidir algo, olha duas vezes, conversa com alguém que conheça, pega uma segunda opinião, porque ele dá esse efeito névoa, esse efeito cupim, que eu também falo, né? A gente tá vendo uma porta inteira, um guarda-roupa inteiro, e lá por trás tá tendo uma dissolução da matéria, que é o que busca Netuno. Nada disso é por mal, pessoal. A gente, quando fala desses trânsitos, não é porque eles querem causar na nossa vida, eles querem sempre que a gente vá além, né? Os trabalhos astrológicos são para a gente ir além, ver além do que a gente está vendo, né? E quando a gente fala dos planetas depois de Saturno, Urano, Netuno e Plutão, eles são os ditos transpessoais, que fazem a gente realmente sair do nosso umbigo, né? A proposta é como a gente sai do nosso umbigo para ver algo maior. Então a dica principal, usar para espiritualidade, empatia, se juntar com as pessoas, ver por outro ângulo, e os cuidados, né? O cuidado com a falta de clareza nas decisões, cuidado para não abusar demais com questão de pandemia essa semana. A gente tem uma semana onde a Lua, que é a nossa oscilação emocional, né, vai tingindo o nosso emocional, tocando músicas emocionais, digamos assim, ao longo da semana, que é o trabalho da Lua, e tocando, né? Então ela começa a semana em Capricórnio, então a gente tem uma tônica aí de responsabilidade, de pé no chão, de estruturar as coisas. Na terça-feira, no final da segunda, né, no final de hoje, do dia 8, no dia 21h54 exatamente, ela vai para o inventivo, né, o libertário, Aquário. Fica terça e quarta no signo de Aquário, que é a oportunidade do mês para a gente ser mais inventivo, criativo, pensar fora, né, do convencional, ir pelo que a gente não tinha pensado ainda, ouvir uma ideia e não fechar as portas, não falar, puxa, será que é possível que não é? Aquário sempre vê um caminho inusitado. Então, e na quarta-feira, que é esse aspecto primeiro, mais forte, de Netuno, que a gente já vai sentir esse lado de estar com menos clareza. Então, Aquário ajuda ali a gente olhar, abrir a cabeça, né? Ter uma visão mais ampliada. E aí, na quinta-feira, ela é a lua minguante, que eu também vou comentar um pouquinho mais pra frente, que ela vai para Peixes. E aí em Peixes a gente está falando de uma tônica de água, emocional, compassiva, que é toda essa pegada. A gente vai estar numa linguagem lá de quinta, sexta,
e sábado também, falando desse olhar mais enebriante, mais até romantizado que Netuno traz. Mas pra gente cuidar do que eu comentei no começo do vídeo. Então eu vejo assim, no começo da semana a gente tá mais assim, estruturador, mais talvez árido com Capricórnio. A gente tem um meio de semana aí com Aquário que dá uma inventividade. E mais pra quinta e sexta a gente se compadecer, se misturar mesmo, entrar nessa energia o mais produtivo, mais, né, o lado romântico e imaginativo de uma forma construtiva que Netuno propõe, tá bom? Então, assim, alguns cuidadinhos mais que eu anotei aqui para vocês. A gente escapa da realidade, né? Temas que escapam a gente da realidade, escapismos de toda a natureza, porque Netuno não gosta do concreto, ele gosta do que é etéreo. Então, vamos ficar com o pé no chão. Dissolve fronteiras, essa união com algo maior que eu comentei, mais vulnerabilidade para a gente cuidar e usar e abusar de espiritualidade, tá bom? Espero que tenha dado algumas luzes de reflexão. A ideia não é ir ponto a ponto, cada dia, ao longo dos dias eu vou vendo o que faz mais sentido compartilhar, mas a ideia é trazer uma reflexão astrológica para você, olhar por outro ângulo, né? Tudo tem o jeito como a gente encara. Claro que a gente tá, isso vale outro vídeo, tem vídeo aqui no canal explicando bem a conjunção de Saturno e Plutão do início do ano, que marca todo um ponto de inflexão, porque tudo isso que eu tô comentando da semana é algo mais curto, mais, né, mais agora para agora, mas nós estamos sob a guarda de aspectos mais lentos, que são muito mais transformadores. Se você é um curioso, curiosa, vale a pena tentar se debruçar um pouco mais, e a gente vai comentando por aqui. Me fala o que você achou, o que faz sentido, a gente pensar um pouquinho sobre a semana, e eu volto com algo com os pontos que eu achar mais interessante compartilhar com vocês, tá bom? Beijo enorme, obrigada por estar por aqui junto comigo. Beijo!